Há direções para o avanço. Alô, igreja? Nós podemos seguir uma direção sobre todas as coisas, mas não podemos seguir uma direção sobre um avanço. A única maneira de avançar é ir adiante. Aleluia. Vou repetir. Não há direções para o avanço. A única maneira de avançar é ir adiante. Mas vale a pena. Você tem que sofrer algumas coisas durante o caminho, mas a gente sofre mesmo. O problema é que você pode estar sofrendo sem um propósito. Pelo menos se você sofrer na vontade de Deus, fazendo o que Ele disse para você fazer, mesmo que isso possa ser difícil, essas serão as coisas que trarão avanço para a sua vida. Então, a primeira chave para avançar é possivelmente a mais importante, embora você possa dizer, oh, grande coisa. A primeira coisa que nós temos que fazer se nós queremos ter um avanço em nossas vidas é orar. Nós temos de aprender a ser pessoas de oração. Nós temos de aprender que orar é como respirar. É algo que você tem que fazer o dia todo. Você ora sobre qualquer coisa, você ora sobre todas as coisas, você ora em todos os lugares, você ora todas as ocasiões, você ora no Espírito, em todos os tipos de orações. Eu quero fazer uma declaração muito importante, eu quero que todo mundo esteja me escutando, mesmo aqueles que ainda estão se assentando. A oração não tem que ser longa para ser poderosa. Esta é provavelmente uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre oração. Eu realmente não entendo por quê. Sim, eu entendo, mas é Satanás quem basicamente tem nos dado esta mentalidade de que se não orarmos por um longo tempo, não vai funcionar. Quantos de vocês lutam com isso? Eu também luto com isso. Isto é, como um sentimento que vem até você de que você tem que realmente fazer isso por um longo tempo para que possa funcionar. Mas sabe, isso realmente não faz nenhum sentido, porque a Bíblia diz, não repita frases que você sabe são frases fingidas, orações estrondosas, pensando que você será ouvido por ser muito falante. A Bíblia não diz isso. Não pense que você será ouvido por ser muito falante. A oração não tem que ser alta para ter efeito. Ela não tem que ser longa para ter efeito. Deus verdadeiramente me desafiou, há muitos anos atrás, a pedir a Ele tudo o que eu precisava com a menor quantidade de palavras possíveis. E uma coisa interessante aconteceu. Quando menos eu falava, muito mais do poder de Deus eu sentia. Tudo que você tem que fazer é ver a oração do Senhor, que é tão simples. Ela cobre basicamente tudo. Então nos dê neste dia o pão. Ela fala de tudo que precisamos. Frequentemente, quando nós oramos, não oramos crendo nas orações, nós oramos implorando pelo que oramos. Amém? Nós tentamos ser tão eloquentes, e tão barulhentos, e tão espirituais, e nos enrolamos em nossas palavras. Orar é realmente conversar com Deus sobre tudo, em todos os momentos, até mesmo quando você está com o cabelo esgrandanhado de manhã. Você pode passar pela maior situação da sua vida tendo Deus para ajudá-lo. Diga, orar é como respirar. Diga, não tenho que fazer uma longa oração para que ela seja poderosa. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é sermos pessoas de oração, se queremos avançar. Porque se nós tentarmos fazer as coisas por nós mesmos sem orar sobre elas, então nós estaremos tentando fazer as coisas independentes de Deus. A oração é um sinal de que nós somos dependentes de Deus. A oração é um sinal de que sabemos que distanciando dele nós não podemos nada. Quando vou e oro, eu estou dizendo, Deus, eu sou impotente sem você. Nós não devemos apenas fazer orações de petições, mas especialmente nós devemos fazer orações de agradecimento. Não queremos ser como aqueles 10 leprosos que conseguiram o que queriam e saíram correndo e esqueceram-se de agradecer. Nós dizemos esta manhã que não ser grato é uma das razões por que as pessoas têm vidas tão derrotadas. Se nós não podemos ser gratos e felizes e contentes onde nós estamos, nunca estaremos no lugar onde queremos estar.
Faça orações de agradecimento. Faça orações de louvor. Levante-se pela manhã e diga: Deus, eu te agradeço, eu te louvo. Eu te adoro, Deus. Você é digno de ser louvado. Amém? Dave e eu adquirimos o hábito de quando nós vamos ao banheiro no meio da noite, nós falamos com o Senhor no caminho de ida e no caminho de volta. Às vezes, quando você está no meio do sono, você diz coisas engraçadas. Amém? O que foi mesmo que você disse ao Senhor outro dia, Dave? Ah, sim. Ele disse: louve o Senhor, ame o Senhor, Deus te abençoe, Senhor. Outro dia, no meio da noite, eu me ouvi dizer: eu sou exaltada. O Senhor disse: não, Joyce, eu sou exaltado, você está esgotada. Mas Ele conhece o meu coração, amém? E eu acredito que a primeira coisa que deve estar na nossa mente toda manhã e a última toda noite é o Senhor. Eu quero que você vá para Romanos capítulo 14. Qualquer pessoa que quiser ter um avanço na sua vida terá que enfrentar a sua própria verdade. A verdade que nós enfrentamos não é a verdade sobre alguém. A verdade sobre nós mesmos. Eu estava pensando ontem à noite, qual é a verdade mais dolorosa que eu tenho? Ou já tive que enfrentar? Porque posso dizer que enfrentar a verdade sobre nós mesmos é muito, muito doloroso. Nós nem mesmo começamos a nos dar conta do quanto nós tentamos fugir, evitar e correr e culpamos as outras pessoas por estas coisas. Parece que a carne quer fazer com que qualquer outra coisa seja responsável. Amém? Eu perguntei para uma amiga hoje qual foi a verdade mais dolorosa que você já enfrentou, e ela pensou e disse: eu estou com vergonha de dizer. Eu disse: ok, não precisa me dizer. Ela disse: qual foi a verdade mais dolorosa que você enfrentou? Eu disse: bem, eu creio que a coisa mais dolorosa que eu não estou falando apenas sobre dizer: ah, sim, eu sei que eu sou assim. Quero dizer, realmente me apego em Deus. Eu digo: eu sou assim. Você está certo. Eu era egoísta, era orgulhosa, severa com as coisas. Era manipuladora e controladora. Quando eu finalmente enfrentei isso, eu chorei por 3 dias. Eu vou te dizer uma coisa: se eu nunca tivesse enfrentado a verdade, eu não estaria aqui hoje, porque eu tinha correntes, grandes correntes em minha vida. Eu estava vivendo debaixo de mentiras e mentiras, de escravidão e fingimento. Eu posso verdadeiramente dizer que eu tenho recebido a palavra de Deus e a verdade tem me libertado. A verdade tem me libertado. Sandy, vem aqui, por favor. Eu sei que você é ousada como eu sou. Qual é a coisa mais dolorosa que você pode se lembrar que você já teve que enfrentar sobre si mesma? Eu era negativa com os meus pensamentos e, provavelmente, ao menos um deles, tendo poucos minutos para me lembrar, é que eu estava acostumada a ter um gênio muito mau e eu tinha que me agarrar ao fato de que eu poderia controlar meu gênio na frente das pessoas que eu queria impressionar. Mas na frente do meu marido e na frente das pessoas que eu conhecia, eu tinha todos aqueles ataques. Eu continuava a fazer aquilo e eu estava errada. E eu tinha que respeitar as pessoas com quem eu convivia todo o tempo para que Deus pudesse me controlar e agir nisto. Muito bom, realmente bom. Eu me lembro de que quando eu tive que enfrentar uma verdade parecida com essa, porque eu estava acostumada a ter ataques de histeria com meus filhos, realmente o que eu fazia era descontar minhas frustrações nelas. Eu não batia ou abusava delas, mas eu gritava e esbravejava e fazia um monte de bobagens. Que para uma criança pode ser muito pior do que levar uma surra. Se eu estivesse tendo um dia ruim, eu gritava. Então, depois que eu perdia meu controle e continuava a agir mal, então, eu pedia desculpas para mim mesma.
e começava a me desculpar. Você sabia que o mesmo demônio que nos tenta agir mal é o demônio que vem e fica ao nosso redor nos condenando por ter feito o que ele mandou fazer? Depois que eu agia mal, então eu pensava, Deus, eu não posso evitar, me ajuda, eu não quero agir assim, mas eu não posso evitar. Eu perco meu controle, eu não sei o que está errado comigo, Deus. Um dia Deus me deu uma visão. E, gente, ele me ensinou uma lição. Ele disse, esta foi a moral da história. Joyce, se você está no meio de um daqueles ataques e seu pastor estaciona na porta, você vai acabar com isso tão rápido quanto piscar os seus olhos. Então eu aprendi que é a mesma coisa que a minha filha estava falando sobre que realmente nós temos mais autocontrole do que nós admitimos ter. E que a verdade é que quando estamos perto de alguém que nós já conhecemos, ou de alguém que não pode fazer nada sobre isso, ou alguém que nós temos autoridade sobre ela, ou alguém que nós achamos que nós já temos um relacionamento permanente com ela e ela não pode fugir de nós, então nós deixamos nosso lado feio de lado. Eu tratava mal os meus empregados que nunca eram desrespeitosos comigo. E ainda eu reclamava o tempo todo das pessoas que eram subordinadas a elas, que elas falavam delas. Finalmente eu tive uma revelação. Você sabe, se você pode se controlar perto de mim, você pode se controlar perto de qualquer um. Mas o ponto somos nós que trabalhamos duro em impressionar as pessoas que nós queremos para fazer alguma coisa por nós? Ou alguém que poderia nos levar a um lugar que nós estamos querendo, mas se alguém que não pode fazer nada por nós e realmente não importamos, nós as olhamos com uma atitude diferente da que nós fazemos com alguém que queremos impressionar. Agora eu disse para você que nós vivíamos fundo. Quantos de vocês querem andar no amor? Ok, então nós temos que entender que andar em amor é mostrar respeito com todo mundo. Não apenas alguém que nós queremos impressionar. Uma dura verdade. Eu não sei que tipo de dura verdade que talvez você tenha fugido, mas eu quero que você saiba que esta noite que ela é a única verdade que te fará livre. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, que nos conduz a toda a verdade. Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, há muitas coisas que eu preciso compartilhar com vocês, mas vocês não estão preparados. Você não está contente que o Espírito Santo não revele todas as coisas que estão bagunçadas em nós o tempo todo? Nós realmente não podemos suportar isso. Então ele vem e faz um pouquinho de cada vez, para que ele possa quebrar nosso espírito. É por isso que você não pode ficar o tempo todo criticando seus filhos, porque você vai quebrar o espírito deles. Eles têm muitas coisas erradas e muito ainda que crescer e muitas coisas para superar, mas nós não podemos ficar repetindo as coisas o tempo todo, pois nós os quebraremos e eles desistirão de chegar a algum lugar. Mas Deus é um bom pai, um bom amigo, e Ele nos ama. E Ele sabe como nos mostrar as coisas no tempo certo e da maneira certa, e mesmo que isso possa ser doloroso e difícil, isso não é muito difícil para nós. Se enfrentarmos estas coisas e passarmos pela dor que nós precisamos passar, nós chegaremos do outro lado libertos. Alguns de vocês aqui nesta noite que vivem presos todo o tempo, o problema é, você é rebelde. Você, claro, não quer ninguém te dizendo o que fazer. Você vai me fazer trabalhar muito, não é? Vamos lá, gente. Esta vai ser uma noite nervosa, certo? Romanos 14:12 diz, e cada um de nós deverá dar, como de si mesmo, dar uma resposta diferente ao julgamento de Deus. Então deixemos de criticar e culpar. Todos digam culpar. Digam culpar. Digam culpar. Nós gostamos de jogar o jogo da culpa, não é? Se eu estou atrasada para sair de casa, é culpa do Dave porque ele não me ajudou. Então deixemos de criticar e culpar e julgar uns aos outros.
Mas vamos nos decidir e nos empenhar em nunca colocar pedras de tropeço, obstáculo ou estorvo no caminho dos irmãos. Então ele diz, ele não está pedindo para você dar conta da vida dos outros, eu não estou pedindo para você dar conta da vida de alguém, eu vou ter que dar conta apenas do meu comportamento e da minha vida. Então eu não preciso estar preocupado com o comportamento de ninguém mais, eu preciso estar preocupado comigo. Amém? Vá até Mateus 7 por um minuto. Quando acabar o tempo amanhã à tarde, eu não sei, você pode sentir como se tivesse sido espancado. Mas essa será a melhor surra que você já levou. Porque é suposto que a palavra também nos corrija. Não apenas nos encoraje, mas nos corrija. Mateus 7, versículo 1 diz, não julgue, não critique e condene uns aos outros. Para que você não venha ser julgado, criticado e condenado por si mesmo. Você sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Nós metemos o nariz na vida dos outros. Nós sempre temos uma opinião sobre o que eles estão fazendo, mas estamos cegos para nossas falhas. Você sabe, ninguém que tem um bom olhar sobre si mesmo poderia ter mais paciência com as outras pessoas. Agora, por favor, entenda. Qualquer coisa que eu diga a você nesta noite é algo que Deus já tratou comigo a respeito. Eu estou te deixando comer no meu prato. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu tenho tido esses mesmos problemas em minha vida. Pois como você julga e critica e condena os outros, você será julgado, criticado e condenado. E com a mesma medida que você mede os outros, você será medido também. Então, todas as coisas que nós fazemos, tudo o que fazemos, nós semeamos. E quando semeamos, nós colhemos. Por que você repara no cisco muito pequeno que está nos olhos do seu irmão? Mas você não percebe, nem tem consciência da trave que está em seus próprios olhos? Uma tradução diz, por quê? Por que você está tentando tirar o palito dos olhos do seu irmão enquanto você tem um poste de telefone nos seus olhos? A razão por que nós machucamos tanto as pessoas. Se você puder usar sua imaginação por um minuto, vamos supor que eu tenho um grande poste de telefone saindo para fora dos meus olhos. E agora eu vou até o meu irmão e eu estou tentando tirar o palito dos seus olhos. Bem, eu vou ter que bater nele com o poste que está nos meus olhos tentando tirar o palito? Este é o motivo por que nós machucamos as pessoas. E nós dizemos, eu estava só tentando ajudar. Bem, eu estava tentando ajudar você. Ajude a você primeiro, tudo bem? Antes de você tentar me ajudar, por que você não ajuda a si mesmo? Então ele está dizendo, depois que você tirar o poste de telefone dos seus olhos, então você saberá como ajudar a tirar o palito dos olhos do seu irmão. Por quê? Porque uma vez que nós estivermos realmente enfrentando a nós mesmos, e nós realmente soubermos o que as pessoas estão passando, então não ficaremos tão rápidos em julgar as outras pessoas e condená-las, mas nós genuinamente, com o coração e o espírito correto, tentaremos ajudá-las. Não é importante criticar e julgar os outros, mas nós sabemos como tratar as pessoas de uma maneira misericordiosa. Vamos lá, eu estou pregando bem agora. O verso 5 diz, você é hipócrita, primeiro retire o tronco dos seus olhos e então você poderá ver claramente para tirar a partícula dos olhos do seu irmão. A Bíblia nos diz um pouco mais sobre isso em Mateus 7. Verso 12, ela diz, tudo o que você desejar que os outros façam para você e por você, então você também deve fazer por eles. Nós temos de ouvir este presente como a regra de ouro da Bíblia. Tratar os outros como você quer ser tratado. Nós precisamos enfrentar a verdade sobre nós mesmos. Vá para Efésios 4. Quantos de vocês já tiveram que enfrentar alguma verdade dura sobre si mesmo? Quem acha que algumas coisas estão vindo ainda? Efésios 4:15. Vamos deixar nossas vidas amorosamente expressar a verdade. Em todas as coisas. Falando a verdade, tratando a verdade, amando a verdade, andando no amor, vamos então crescer.
em todas as formas, naquele que é o cabeça. Você sabe o que esse versículo diz? É que sem enfrentar a verdade não podemos ter maturidade espiritual. Nós nunca poderemos crescer espiritualmente se não enfrentarmos a verdade, porque nós não poderemos tomar o próximo lugar que nós queremos estar se nós enfrentarmos onde estamos agora. Enfrentando o porquê dos problemas que nós temos agora. A Bíblia diz em Efésios 6, ela fala sobre a armadura de Deus. E o cinturão da verdade, que é uma das partes da armadura que foi nos dada por Deus para nos ajudar a derrotar o inimigo ou a proteger-nos do próprio inimigo. A Bíblia Amplificada diz, falando sobre os tempos de julgamento, tendo cumprido tudo, permanecendo no tempo de crise. E ela diz, ajuste o cinturão da verdade. Ela não diz apenas, use o cinturão da verdade. A ampliada diz, ajuste o cinturão da verdade. Eu acho que é realmente válido meditar nisso, porque como eu estava pensando sobre isso hoje, eu pensei, como eu posso passar isso de uma maneira que possa ser para ajudar as pessoas? Eu senti que o que Deus me mostrou é que quando temos problemas pessoais, nós precisamos realmente ajustar este cinturão da verdade, mais do que em qualquer outro tempo, precisamos dizer, ok, Deus, mostre porque eu estou com problemas. Porque frequentemente nós queremos repreender os demônios. E nós nunca temos tempo para descobrir o que o problema realmente é. Eu não estou tentando fazer ninguém aqui nesta noite se sentir mal consigo mesmo. Eu estou tentando te ajudar a superar algumas coisas. Então você pode ir em frente e ter uma ótima vida. Mas às vezes nós damos de cara com as paredes, e isso é como se nós ficássemos batendo nossas cabeças contra alguma coisa e fugindo disso, evitando isso e culpando alguém por isso e não tomando qualquer responsabilidade a respeito. E nós nunca nos livramos disso. E eu não quero ver nenhum de nós fazendo o que os israelitas fizeram. Não passe 40 anos vagando pelo deserto tentando fazer uma viagem de 11 dias. Deuteronômio 1:2 diz, vocês tiveram que passar 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias. O verso 6 diz, vocês já passaram tempo bastante nessa montanha. Eu acho que alguns de vocês têm passado por esta mesma montanha. Você já ficou tempo bastante no mesmo lugar no seu caminhar com Deus. Você estava fazendo progresso, mas então você veio para uma montanha que você sentia que você não poderia aguentar. Vou dizer uma coisa, se Deus está te revelando alguma coisa sobre você aqui hoje, não há vantagem em dizer, Deus, eu não estou pronto para isso. Porque se isso é o que Deus tem para você, você está pronto. Bem, hoje nós falamos sobre as chaves para você avançar. Uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é que não há uma direção para você avançar. A única maneira de sair dos seus problemas, suas situações, suas dores, sua miséria, é passando por elas. Isto significa confrontar os problemas da sua vida e orar sobre eles. Ser obediente a Deus em tudo o que Ele te disser para fazer. E pouco a pouco, as coisas vão mudar em sua vida. Você pode até não gostar da frase pouco a pouco, mas esta é a maneira como acontece. Deus não nos dá as nossas vitórias todas de uma só vez. Mas pouco a pouco Ele nos ensina as coisas, Ele age através das coisas. E então, de repente, eu posso dizer, eu tenho avançado em minha vida. Eu pensava que todos os problemas que Dave e eu tínhamos eram dele. Eu estou te dizendo a verdade, eu pensava que eram dele. E eu estava orando sempre para Deus mudar o Dave. Depois que eu fui batizada no Espírito Santo e eu aprendi como berrar com o diabo, eu achei que eu já tinha aprendido algumas coisas sobre guerra espiritual. Um certo dia eu estava berrando com toda a força dos meus pulmões, eu estava em minha casa, eu estava repreendendo os demônios, esmurrando o chão. Você sabe como nós fazemos e eu te repreendo no nome de Jesus. Eu sou uma filha de Deus e eu não tenho que aguentar isso. Oh Deus, eu peço que você mude o Dave. Deus, você tem que mudar o Dave. Eu estou falando a verdade, eu era tão ignorante nas costas dele. Eu realmente não tinha sequer uma pista de que eu era o problema. Eu não tinha. Veja como nós nos enganamos a nós mesmos. Como pode um homem e uma mulher se envolverem com adultério e continuar indo à igreja, recebendo comunhão?
Como pode um pregador estar em adultério e continuar pregando no púlpito por anos e por anos? Porque as pessoas se enganam mesmo, de uma forma ou de outra, nas loucuras da nossa mente. Nós decidimos que isso está errado para as outras pessoas, mas para mim isso está certo. Tem que acontecer decepções, as pessoas não podem continuar assim? A Bíblia diz em Jeremias que nada é mais enganoso e corrupto que a nossa própria mente. Nós precisamos orar basicamente: Deus, me ajude a não enganar a mim mesmo. Mostre-me a verdade. Eu te desafio a começar a orar para que Deus te mostre a verdade sobre você mesmo. Vamos, eu estou te desafiando aqui hoje. Se você realmente quer crescer, se realmente quer ter uma promoção, tem que começar a orar esta oração básica. Ok, Deus, eu vou esquecer todo mundo. Mostre-me os meus problemas. Quantos de vocês vão fazer isso? É melhor você ficar atento. Enquanto eu estava lá orando, esmurrando o chão para Dave mudar, o Espírito Santo disse: Joyce, o Dave não é o problema. Eu me lembro muito bem, eu me lembro quando Deus me disse isso, eu parei e disse: então quem é? Eu estou te dizendo a verdade? Quem é o problema? Minha casa estava tão cheia de conflitos, eu era tão miserável o tempo todo. Nunca me ocorreu que eu mesma era causadora de todos os meus problemas. Eu sei que as pessoas que Deus me envia, muitos de vocês estão como eu costumava ser. Uma metade de vocês são como Dave. Então metade está tentando entender como viver com o Dave e a outra metade como viver com a Joyce. As pessoas vêm e dizem: bem, eu sou como Dave, eu estou tentando aprender como viver com alguém como você. Outras vão para o Dave e dizem: ajude-me a viver com alguém como a Joyce, porque eu sou casado com uma. Deus sempre coloca dois opostos juntos e nos diz para nos darmos bem. Eu acho que esta é uma grande piada. Os dois devem tornar-se uma só carne e viver alegremente mesmo depois. É a parte do tornar-se que é o problema. Que leva pelo menos 35 anos. Aleluia. Você não acreditaria se visse Dave e eu tentando decorar a casa juntos? Gente! Eu gosto de todas as coisas combinando e Dave gosta de tudo variado. Isso é o que ele me disse. Variado. Eu disse: isso atrapalha como dedo colorido. Ele disse: não, isso chama atenção, então as pessoas notam. Aleluia. Eu acho que há 25 anos atrás Deus começou a me revelar para mim mesma, sabe? Mas isso é o que me deixa livre. Somente a verdade te libertará. E não é a verdade sobre alguém que te libertará, é a verdade sobre você mesmo que te libertará. Se você tem problema de relacionamento, peça para Deus mostrar qual é a sua parte nisso. Eu estou certa que a outra pessoa tem a sua parte. Você pode pedir para Deus te mostrar a parte dela. Não peça para Deus corrigir alguém sem antes pedir para te corrigir. Se você está tendo problema financeiro, não repreenda os demônios. Peça para Deus te mostrar se é alguma coisa relacionada ao dinheiro que você precisa ver. Amém? Salmo 51. Davi tinha cometido adultério com Betseba e ele tinha ignorado por um ano o que fez, tentando seguir adiante com sua vidinha feliz. Deus enviou Natã, profeta, para confrontá-lo. Em Salmo 51 nós vemos a oração de arrependimento de Davi quando ele finalmente enfrentou a si mesmo. I want you
to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. E uma das coisas que ele disse foi: você deseja a verdade, ó Deus, nas partes interiores. É aqui onde temos que ser verdadeiros, na profundidade do nosso próprio coração. Nós temos que ser verdadeiros. Houve uma certa situação que eu tratei hoje, onde eu senti realmente o egoísmo e a ganância surgir de dentro de mim. Eu não me meto mais com essas coisas, gente, eu confronto isso. Eu disse: Deus, não gosto disso. Eu não gosto desse egoísmo, eu não gosto dessa ganância. Eu quero entregar estas coisas a ti. Escute, eu não estou envergonhado de admitir, e mesmo de falar sobre as coisas que eu tenho. Nós todos possuímos uma carne, nós todos experimentamos ciúmes, inveja e raiva e coisas diferentes de tempos em tempos. Mas se nós pararmos de tentar esconder todos os nossos pecados e de fingir ser o Senhor e a Senhora perfeitos todo o tempo, a irmã e o irmão super crentes, minha Bíblia diz algumas coisas que você não vê muito frequentemente. Tiago 5,16, confessem suas falhas uns aos outros para que vocês possam ser curados e restaurados para um tom espiritual de mente e coração. Eu me pergunto por que nós temos tanta dificuldade em dizer: eu tenho problema com isso. Ore por mim. Eu estou batalhando com isso ou aquilo. Nós temos dificuldades até mesmo em admitir isso para Deus, quanto mais para as outras pessoas. Eu acho que há algumas pessoas aqui que precisam fazer algumas orações honestas para Deus. Não essas orações religiosas. Há uma diferença entre oração religiosa e uma oração sincera, onde você confessa o que é realmente importante e fala para Deus sobre a maneira como as coisas são. Amém? Ajuda muito se você disser: Deus, eu estou infeliz, eu quero saber por que eu estou assim. Eu quero saber a causa real e verdadeira da minha infelicidade. Porque eu fiquei infeliz por 25 anos e eu permaneci culpando isso e aquilo outro e mais alguém. Talvez seja algo que você não está vendo. Não seja como uma mulher que veio até o nosso pastor e disse: eu vou me casar na próxima semana pela 7ª vez. E eu quero que você ore para que este homem seja aquele que irá me tratar bem. Como ele não poderia ajudá-la, ele disse: minha senhora, já te ocorreu que o denominador comum que há entre todos esses relacionamentos é você? Seja honesto com você mesmo. Se você puder conhecer a si próprio, você finalmente terá algum nível de maturidade espiritual. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos conhecer nossas fraquezas, conhecer nossas resistências, precisamos conhecer as áreas onde precisamos de ajuda e nós precisamos pedir ajuda. Pare de sentir pena de si mesmo. Isso é a coisa mais legal que eu posso te dizer. Você precisa orar sobre enfrentar a verdade, precisa orar sobre entregar toda a autopiedade. Precisamos orar por isso, porque a autopiedade é idolatria. Você diz: o que quer dizer com idolatria? Porque quando nós sentimos pena de nós mesmos, nós estamos nos voltando para nosso interior e nos idolatrando, e todas as coisas em nossa vida se voltam para nós mesmos. Eu acho que isto é horrível para Deus. Porque Ele quer que nós sejamos cheios de piedade e compaixão, mas não por nós mesmos. Ele quer que isso parta de nós para as outras pessoas que estão feridas. Então, quando nós recebemos o presente que Deus nos tem dado para ministrar aos outros e nós nos voltamos para nós mesmos. Oh, glória! Estamos usando indevidamente os dons de Deus. Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes o diabo me convidou a ter piedade de mim? Eu tive. Quantas vezes?
Quantos dias nós temos desperdiçado em nossas vidas sentindo pena de nós mesmos, porque alguém não está nos tratando da maneira que eles deveriam nos tratar, ou não estão nos dando o que eles deveriam nos dar, ou não estão fazendo para nós o que eles deveriam fazer. Enquanto isso se fecha totalmente no nosso próprio ministério, porque enquanto nós estamos sentindo pena de nós mesmos, não somos melhores do que eles, pois não fazemos nada por ninguém. Então, mais uma vez, estamos apontando o dedo para todo mundo ao invés de dizer: ok, você sabe, você não está me tratando muito bem, mas 2 errando não faz dar certo. Então eu acho que... semear algumas sementes, então Deus pode trazer um avanço, e eu vou deixar isso nas mãos de Deus, e eu vou seguir em frente e ser bom com todo mundo, e eu acredito que se eu fizer o que é certo, Deus trará um avanço em minha vida. Mas você não vê isso? Muitas vezes, quando alguma coisa está acontecendo conosco, nós deixamos Satanás usar isso totalmente e nos fazer parar no nosso caminhar com Deus. E o que nós precisamos fazer é ficar focados no que Deus tem nos chamado para fazer e deixar o mundo fazer o que bem entenderem, mas nós precisamos ficar focados no nosso chamado. E se nós fizermos isso, então nós estaremos semeando sementes para Deus trazer nosso avanço. Mas não há como ter uma colheita ou um avanço se não semeamos. A autopiedade é uma semente de dar pena. E eu creio que isso é realmente a maior perda de tempo do mundo inteiro, porque isso não traz nada de bom. Nossos ataques de autopiedade não impressionam a Deus. Eu falei na noite passada sobre o homem em João capítulo 5, que passou 38 anos no tanque de Betesda esperando que alguém viesse e o colocasse no tanque. E quando Jesus disse: há quanto tempo você está nesta condição? Você quer realmente ser curado? Se você ler na Bíblia amplificada, ele disse: bem, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, mas sempre que eu vou, alguém vai antes de mim. E se esta não é uma declaração patética, então eu nunca ouvi uma. Estou sozinho e não tenho ninguém, e alguém sempre vem e tira vantagem de mim. Eu sou sempre o último em tudo. Ninguém me considera, ninguém tem pena de mim. Você sabe, Jesus não sentou e chorou com aquele homem. Ele não deu tapinhas na cabeça dele e disse: pobre homem, eu imagino que você passou nesses 38 anos. Você sabe o que ele disse? Levante-se! Eu adoro isso. Ele disse: levante-se e pegue a sua cama. Levante-se dessa sujeira, vai, dê muitos frutos. Faça alguma coisa, dê algum fruto. Pare de ficar sentado aí sentindo pena de você. Vamos lá, gente. Nós precisamos desse tipo de pregação. Se você não quer escutar isso, eu vou pregar para mim mesma. Eu preciso disso. Autopiedade é idolatria. Você pode ser piedoso ou você pode ser poderoso, mas você não pode ser os dois. Faça a escolha. Vá até Filipenses capítulo 4, verso 5. Filipenses 4, 5. Eu realmente gosto do 4º capítulo de Filipenses. Eu estava lendo isso ontem. Aconteceu que prestei uma atenção especial no verso 5. Ele diz: deixe todos os homens conhecerem e perceberem, número 1, a moderação. Número 2, a sua atenção. E número 3, seu empenho espiritual. Porque o Senhor está perto. E Ele está vindo. Eu achei interessante, ele está dizendo: ok, o tempo é curto. Jesus está vindo. Aqui está o que eu quero que você veja. Não seja egoísta.
Seja muito atencioso com as outras pessoas. Seja resignado. Não seja o tipo de pessoa que quer tudo do seu jeito. Do contrário, você fica chateado. Pergunte-se o que aconteceria se todos nós nos empenhássemos mais em não sermos egoístas e menos em ter as coisas do nosso jeito. Pergunte-se o que aconteceria se nós todos pensássemos mais em abençoar do que sermos abençoados. A autopiedade, o egocentrismo, o egoísmo, a autoconsciência estão relacionados. E quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim. Eu não creio que é suposto sermos autoconscientes, mas sermos Deus conscientes. Antes de Adão e Eva caírem no pecado, nem mesmo sabiam que estavam nus. Eles não estavam prestando atenção em si mesmos, naquele simples estado. Eles não estavam preocupados em nada com eles mesmos. Eles sabiam que Deus tomaria conta deles. Eles sabiam que eram amados, se sentiam seguros. Eles tinham um bom relacionamento e eles eram tão Deus conscientes. Você sabe, nós precisamos ser mais Deus conscientes e não tão autoconscientes. Bem, eu acho assim, ok? E será que vão pensar de mim? The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Você é assim, você não está falando bem de mim? Você não está fazendo alguma coisa pra mim? Você não está me tratando bem? Ah, vamos, você tem que prestar atenção. Veja se você pode passar pelo menos metade de um dia sem falar sobre você mesmo. Qual é a cruz que é suposto que nós carreguemos? Marcos 8,34 nos diz claramente. Tome sua cruz e segue-me. O mundo tem dito que a cruz é doença, pobreza, destruição e todo tipo de desastres que você pode imaginar, mas isso não é bíblico. Jesus disse, esta é a sua cruz. Esqueça a si mesmo, perca-se de vista e de todos os seus interesses, ou seja, tenha uma vida livre do orgulho. Esta é a cruz que temos que carregar. Largue sua vida e viva sua vida para fazer as pessoas felizes, então Deus te fará tremendamente feliz. Eu estou feliz aqui hoje pregando. Eu estou feliz hoje. Eu estou mostrando tudo o que eu tenho. Anos de sabedoria, eu estou compartilhando minha vida com você e tentando te ensinar, tentando te ajudar. Eu quase não posso permanecer aqui de tão feliz. Eu quero lhe dizer, eu estou muito alegre, eu estou assim tão animada e muito alegre. Eu estarei cansada quando eu chegar em casa, mas pelo menos será um cansaço bom. Será um cansaço que eu sei que eu estou tendo para fazer a vontade de Deus. Eu estava acostumada a ficar cansada tentando ter as coisas do meu jeito. Ser agressiva. Em pensamento sobre os outros e fazer isso de propósito. Como nós podemos combater este orgulho, egocentrismo, essa doença que nós todos carregamos dentro de nós? A maior coisa que nós temos que nos livrar é de nós mesmos. Sabia disso? A maior entrega, o maior avanço que nós podemos ter é não estar no trono das nossas vidas e não fazer as vontades da nossa mente o tempo todo. Nós precisamos cuidar mais das outras pessoas que de nós mesmos. Isso tudo começa aqui em nossos pensamentos. Pense nessas coisas, a Bíblia diz, e ela não diz em você mesmo. Sem dúvida, esta é uma boa e digna e honrável notícia. A Bíblia nos ensina a pensar sobre, decididamente pensar sobre, como nós podemos abençoar as outras pessoas. Ela também diz que nós devemos tentar provocar uns aos outros para as boas obras. Essa é uma coisa importante. Gálatas 6,10 diz, seja consciente para ser uma bênção, especialmente para aqueles da família da fé.
1 Tessalonicenses 5,15 diz: procure fazer o bem e ser uma bênção para as pessoas. Isso soa como se eu estivesse perseguindo um novo tipo de vida. Eu não vou me levantar todo dia e esperar que eu não pense nada sobre mim, mas eu vou encher minha mente com algo bom que manterá o diabo longe dela. Nós o lançamos fora, mas então temos que preencher os espaços e não deixá-la vazia. Se eu tiver a mente vazia, então a única coisa que ela pensará é: e quanto a mim, 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 bebê, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim. Quantos têm um pequeno robô vivendo dentro de você? Procure fazer o bem. Estude. A Bíblia diz: estude. Como você pode incitar as outras pessoas a trabalharem bem? Vamos dar uma olhada em Hebreus 10, 24. Agora, eu te disse quando nós começamos na noite passada que eu não iria acenar alguma varinha mágica sobre a congregação e gritar: avance! Nós estamos ensinando princípios, chaves de como você pode ter um avanço. Olhe para mim, eu quero te dizer um segredo. Este é um segredo espiritual. Shhh, um segredo. O caminho mais rápido para ter um problema resolvido é parar de tentar resolvê-lo. Isto é o segredo. Bem, como posso fazer alguma coisa por alguém quando eu tenho todos esses... problemas em minha vida. Isso é exatamente o que você precisa fazer: depositar você mesmo e seus problemas em Deus. E você poderá ajudar quem quer que seja. Então você vai semear uma semente para Deus trazer avanço. Sim, uau! Eu estou feliz porque alguém disse isso. Hebreus capítulo 10. Verso 24, eu estou muito animada hoje. Eu sei que isso está aqui, eu até circulei, fiz estrelas ao redor disso, mas... eu disse: venham aqui, gente, Dave, escute isso. Que nos consideremos dando muita atenção e continuamente tendo cuidado uns para com os outros. Estudando como nós podemos instigar, estimular e incitar o amor e ajuda como atos e atividades nobres. Uau! Vamos nos dar cuidado contínuo. Vamos estudar como nos manter instigados e instigar as outras pessoas para as boas obras. Eu estou fazendo meu trabalho aqui porque eu estou te instigando a boas obras? Eu estou te animando sobre algumas coisas dentro de você mesmo. Quantos podem ver que, pensando em você mesmo todo o tempo, nos mantém em uma proporção de miséria? Quem enfrentará alguma verdade hoje aqui dirá que você é orgulhoso. Este é o primeiro passo para se libertar. Bom, hoje nós falamos sobre as chaves para avançar. Uma das coisas...
geralmente gosto de dizer é que não há uma direção para avançar. A única maneira de sair dos seus problemas, suas situações, suas dores, sua miséria, é passando por elas. Isto significa confrontar os seus problemas e começar a orar a respeito. Ser obediente a Deus em tudo o que Ele te disse para fazer e, pouco a pouco, as coisas vão mudar em sua vida. Você pode até não gostar da frase pouco a pouco, mas esta é a maneira como acontece. Deus não nos dá nossas vitórias todas de uma vez. Mas pouco a pouco Ele nos ensina as coisas, Ele age através das coisas, e então, de repente, nós podemos dizer, eu tenho avançado.